Atividade número 17 de Geografia. Atividade número 17 de Geografia está aqui embaixo, ó. Modos de vida da população. Campo e cidade. Leia os textos a seguir. Texto 1. Por que as pessoas migram do campo para a cidade? Então, vamos ver o que acontece com essas pessoas que migram do campo para a cidade. Então, vamos lá. A migração do campo para as áreas urbanas acontece porque na zona rural há pouco ou nenhum trabalho e geralmente faltam recursos sociais. Ou seja, tem pouco trabalho e não tem recursos sociais. Hospitais, farmácias, bancos, essas coisas não tem, né, no centro rural. As populações se vão para as cidades, apesar de encontrarem nelas também más condições de vida, ou seja, não é porque vem para a cidade que vai melhorar muito, não. Ó, baixo salário, água poluída, falta de instalações sanitárias, ou seja, não é lá muito bom também, não. Mas, né, pois acreditam que ao saírem do campo irão conseguir uma vida melhor, o que na maioria das vezes não acontece. Então, eles saem do campo achando que vai melhorar, mas a maioria das vezes isso não acontece. Texto 2. Problema das cidades. As cidades atraem pessoas em busca de trabalho, educação e outras maneiras de melhorar a vida. Mas as condições na cidade podem ser duras. Nem todos têm acesso aos mesmos benefícios, ó, nem todos. Algumas pessoas acabam tendo que morar em habitações precárias, geralmente construídas em áreas irregulares. As comunidades que se formam nesse processo são conhecidas como favelas. Outras pessoas não conseguem nenhuma casa e precisam morar na rua. Cidades muito densamente povoadas também têm problemas como violência, trânsito e poluição. Ou seja, as pessoas vêm para casa, às vezes elas só conseguem fazer um barraquinho ou uma casa muito precária, aquelas casas sem estrutura, sem condições, né, básicas. E daí vão juntando várias pessoas e vão montando, né, uma comunidade, e essas comunidades são chamadas de favela. E algumas pessoas não conseguem nem isso, vivem na rua, né? Então, cidades muito densamente povoadas, ou seja, cidades que têm muitas pessoas morando, tem problema com violência, trânsito, poluição. Então, vamos lá. Agora a gente vai responder essas perguntas. Ó. Hoje com a pandemia, a situação do trabalhador rural melhorou? O que você acha? Que quem mora que assim, quem mora na cidade ou no campo? No campo, que geralmente produz, que é mais tranquilo, mais isolado. Você acha que está melhor ou está pior do que antes da pandemia? Então, coloca a opinião aí e explica por quê. Ó, observe o mapa a seguir. A estimativa da produção agrícola no Brasil e suas produções. Então, aqui, ó, tá separado por estados e cada um tá puxando aqui a flechinha para onde produz determinadas coisas. Então, vender a soja, cana-de-açúcar, o milho, arroz. Ó, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o que é? Laranja, trigo, café, feijão, e etc. Então, nesse mapa aqui, tem. Ó. Assinale com X as respostas corretas. O mapa apresentado fornece dados de produção de atividades realizadas. Aonde que tem essas aí? Onde que realiza? Ó, vamos voltar lá no mapa. Aqui, ó, vender a soja, cana-de-açúcar. Onde são plantados isso? Onde são produzidos? Então, eles são produzidos aqui, ó. Tem duas opções, no campo ou na cidade? Facinho essa, hein? E a B, complete com as atividades econômicas correspondentes. Aqui você vai colocar 1, se for atividade do campo, e 2, atividade da cidade. Então, por exemplo, ó, vou responder aqui, ó. A indústria. A indústria geralmente acontece nas cidades, certo? E a agricultura no campo. E extrativismo. O que é extrativismo? É retirar da natureza aquilo que a gente precisa. Por exemplo,
eu vou lá retirar plantas nativas. Eu não plantei aquilo, eu só vou lá retirar. Extrativismo. Comércio é a venda. Prestação de serviço, por exemplo. Um hospital é uma prestação de serviço na área da saúde. Pecuária é a criação de gado. Então, aqui vocês vão colocar quando a cidade 1, desculpa, cidade 2, campo 1. E só colocar os numerinhos, e com isso nós terminamos nossa 17ª atividade.